Se eu te dissesse que o maior bloqueio da sua vida hoje não está no mundo lá fora, mas dentro de você, e antes de você reagir, não, isso não é uma crítica, é um convite, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o externo, trocar de trabalho, mudar de cidade, melhorar a aparência, ganhar mais dinheiro, acreditando que isso vai trazer paz. Mas mesmo quando conseguem, a paz não vem. E sabe por quê? Porque paz não é algo que você encontra, é algo que você constrói dentro. E isso começa com uma coisa simples, mas que quase ninguém faz de verdade: se observar. A gente vive no automático. Acorda, pega o celular, responde mensagens, corre, resolve coisas, mas quase nunca para perceber o que eu estou sentindo de verdade. E quando você não se escuta, você se perde. A desconexão não acontece de uma vez. Ela é silenciosa. Você começa ignorando pequenas coisas, depois emoções, depois sinais do seu corpo. Até que chega um momento em que você já não sabe mais o que quer, não sente prazer nas coisas e tudo parece meio vazio. E aí você pensa, tem algo errado comigo, mas talvez não tenha nada errado. Talvez você só tenha se afastado de você mesmo. E esse afastamento cobra um preço: cansaço constante, falta de motivação, ansiedade sem explicação, pensamentos repetitivos e o mais perigoso, a sensação de estar vivendo sem estar realmente vivendo. Mas presta atenção nisso, esse vazio que você sente não é o fim. Ele é um espaço que se abriu porque algo antigo dentro de você já não serve mais. Mas como você não sabe o que colocar no lugar, esse espaço assusta, e aí você tenta preencher com distração, redes sociais, séries, comida, trabalho excessivo ou até tentando provar algo para os outros. Mas nada disso resolve, porque o que falta não é estímulo, é conexão, e é aqui que entra a espiritualidade. Mas não aquela ideia distante, complicada, cheia de regras. Espiritualidade real é presença, é você parar por alguns minutos e sentir sua própria existência, sem precisar ser produtivo, sem precisar provar nada, só existir. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Porque você começa a perceber, você não é só o que você pensa. Se você fosse seus pensamentos, não conseguiria observar eles, mas você observa. Você percebe quando está ansioso, percebe quando está triste, percebe quando está perdido. Isso significa que existe algo além da sua mente. Isso é consciência. E quanto mais você se conecta com essa consciência, menos você se perde nos pensamentos. E isso é libertador. Porque a mente, muitas vezes, não quer evolução, ela quer repetição. Ela te mantém no conhecido, mesmo que o conhecido te faça mal. Por isso você volta para padrões antigos, por isso você duvida de si mesmo, por isso você se sabota. Mas quando você desenvolve consciência, você começa a interromper esse ciclo. E aí entra o desenvolvimento pessoal de verdade. Não como uma busca por perfeição, mas como um processo de limpeza. Você começa a remover crenças que não são suas. Começa a questionar pensamentos automáticos. Começa a perceber comportamentos que te limitam. E isso exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável. Você encontra medos, inseguranças, histórias que te marcaram, mas também encontra força. Uma força que sempre esteve aí, mas que você nunca acessou. Agora vamos falar de algo essencial: seu corpo. Muita gente quer evolução,
mas ignora o básico: dormir mal, se alimentar mal, não se movimentar, e espera ter clareza, energia, motivação. Não vai acontecer. Seu corpo é a base de tudo. Se ele está em desequilíbrio, sua mente também estará. E aí você entra em um ciclo. Sem energia, sem ação, sem resultado, mais frustração. Por isso o básico é poderoso. Dormir melhor, beber água, se expor ao sol, se movimentar. Isso não é detalhe, isso regula seu sistema. E quando seu sistema está regulado, sua mente funciona melhor. E quando sua mente funciona melhor, suas decisões melhoram e sua vida começa a mudar. Agora, algo que pode ser difícil de aceitar, mas que você precisa ouvir. Você não precisa estar motivado para agir. Motivação é instável. Ela depende do seu estado emocional. Disciplina não. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Isso não é rigidez, é cuidado, porque toda vez que você cumpre algo que prometeu para si mesmo, você se fortalece, você constrói confiança interna, e isso é uma das bases da autoestima. Agora vamos falar de prosperidade. Muita gente associa prosperidade apenas a dinheiro, mas prosperidade é expansão, é você crescer, aprender, evoluir, se desenvolver. E isso começa internamente. Uma pessoa que se respeita, que cuida da sua energia, que se posiciona, naturalmente cria mais oportunidades, porque ela vibra diferente. E o mundo responde a isso. Agora imagina isso, se você continuar exatamente como está hoje, onde você vai estar daqui a 1 ano? E agora imagina, se você começar hoje com pequenas mudanças, onde você pode chegar? Essa diferença começa em decisões simples. E aqui vai uma verdade importante. Você não precisa mudar tudo, você precisa mudar a direção. E isso pode começar hoje. Agora respira fundo e se conecta com esse momento. Você está aqui. Você está vivo. Isso significa que ainda existe possibilidade. Então, se hoje você se sente perdido, cansado, sem direção, talvez isso não seja um problema. Talvez seja um ponto de virada. Talvez você esteja deixando para trás uma versão sua que já não faz mais sentido, e abrindo espaço para algo novo, mais consciente, mais forte, mais alinhado. Mas isso exige paciência, porque transformação não é instantânea, é construída, dia após dia, escolha após escolha, e mesmo que seja lento, ainda é progresso. Então não se cobre perfeição, se cobre presença, se cobre consistência, se cobre continuar, porque no final não é sobre quem começa mais rápido, é sobre quem não desiste. E você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Então continua, um passo de cada vez, sem pressa, mas sem parar. E lembra disso, você não está quebrado. Você está em construção, e isso muda tudo. Se este conteúdo falou com você, curte o vídeo e envia para alguém que precisa ouvir isso ainda hoje.